Caros alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje nós vamos ver como arquitetar uma máquina de estados finitos para o controle de envio e recepção de dados por um dispositivo mestre em uma rede Modbus RTU. Além de arquitetar esta máquina de estados finitos utilizando um mapa de transição de estados, nós também vamos codificar em Ladder esta máquina que é toda responsável pelo controle da comunicação. Para isso, nós temos que fazer uma revisão e deixo para que vocês façam essa revisão das instruções Modbus que foram vistas na aula de Headers. Nós vamos utilizar daquela aula 3 instruções Modbus. Nós vamos utilizar a instrução de escrita de múltiplas words, que é aquela instrução que a gente estabelece um endereço no escravo e a quantidade de dados que vamos enviar. A partir de um endereço do mestre, os dados vão ser enviados para o endereço do escravo e a partir de uma quantidade de informação definida. Então, a gente tem um endereço inicial no escravo, um endereço inicial no mestre e a quantidade de informação a ser enviada. A partir do endereço inicial de cada um deles, o dado vai sendo enviado do endereço do mestre para o respectivo endereço do escravo, incrementando as posições de endereço até que a quantidade de dados seja completamente enviada, a quantidade total de dados seja enviada. De uma forma análoga, a gente tem a leitura de múltiplas words. A direção na escrita é do mestre para o escravo. Então o dado sai do mestre e vai ser escrito no escravo. De uma forma análoga, a gente tem a instrução de leitura de múltiplas words, que ela vai fazer a leitura das words do escravo. Então a direção do fluxo de informação é do escravo para o mestre. Antes era do mestre para o escravo, agora é do escravo para o mestre. Então nós determinamos o endereço inicial no mestre e outro no escravo, e a quantidade de informações. Então vamos supor que sejam 10 informações. Então a partir daquele endereço inicial do escravo, as informações vão sendo copiadas para o endereço inicial do mestre até completar 10 informações, pulando do primeiro endereço até o 10º endereço nessa fila de informações, copiando toda a informação para o mestre. Então nós vamos precisar então da função de escrita, de forma análoga de leitura, e nós vamos utilizar também a instrução de escrita de um único bit. Com essa instrução a gente é capaz de setar uma saída ou uma memória de 1 bit dentro do CLP escravo. Então a informação sai 1 bit do mestre para o escravo. Para iniciar o nosso estudo, nós vamos adotar o seguinte exemplo. Nós vamos trabalhar com o nosso contador de bolinhas da última aula. E nosso contador de bolinhas, nós vamos ter vários contadores de bolinhas interconectados, através de uma rede Modbus, onde nós teremos um mestre e vários escravos. No nosso caso, a nossa rede será constituída de 2 escravos apenas. Então a primeira coisa que nós temos que identificar são as IDs, de cada dispositivo na rede. O mestre nós atribuímos a identificação 0. Para os escravos a gente vai atribuindo a identificação subsequente. Então o mestre começa com 0, o primeiro escravo com 1, o segundo escravo com 2 e assim sucessivamente. Para que a gente possa continuar, vamos fazer agora uma recapitulação de como cada escravo opera. Bom, na nossa última aula, nós havíamos modificado o código do nosso dispositivo contador de bolinhas para que ele operasse em rede. Então agora nós temos um contador de bolinhas, aqui nós temos a seção de abstração de entradas, a seção de saída, uma área onde é possível aplicar pulsos de subida e descida com os botões de entrada da IHM, que esse recurso de subir e descer a gente utiliza várias vezes na nossa IHM, Então, para economizar
contatos aqui, a gente criou essa exportação desse pulso. Seção de inicialização da máquina de estados da IHM. E aqui nós temos as 4 transições, né, responsáveis pelo controle de avanço das telas e as outras 4 transições responsáveis pelo controle de retorno das telas. Na sequência a gente tem a atualização das telas, a seção onde nós temos a máquina de estados responsável por acionar uma saída quando a quantidade de bolinhas previamente ajustada for alcançada. Então essa máquina de estados ela liga ou desliga uma saída, né, dependendo da quantidade de bolinhas que for ajustada e a quantidade de bolinhas que foram contadas aqui nesse contador. Se a quantidade de bolinhas for igual à quantidade de bolinhas ajustada, a saída sai do estado off e vai para o estado on. E quando essa saída é ativada, depois de acionar o dispositivo zerar, né, essa entrada zerar, quando a entrada zerar é ativada, ele sai do estado on e volta para o estado off, zerando inclusive o nosso contador. A gente percebe que o contato do zerar, ele zera o nosso contador também. Aqui nós temos a nossa seção de ajuste de parâmetros. Na seção de ajuste de parâmetros nós temos o ajuste de quantidade de bolinhas para o sistema, uma flag aqui, que é a nossa bobina toggle, para dizer se a opção que vai ligar ou não a saída quando a quantidade de bolinhas for alcançada vai estar ativa ou não. Uma exportação para o evento zerar, que ocorre quando a gente pressiona as setas na tela H9. Então toda vez que a gente pressiona as setas na tela H9, o evento zerar ele é exportado. E uma tela, um ajuste do parâmetro que ocorre na tela H4, que é o parâmetro online offline, né? Que também é uma flag aqui, uma bobina toggle que troca de valor toda vez que a gente pressiona as setas e a gente está na tela H4. E logo na sequência a gente tem a seção de exportação para a rede, né? Então, OPT vai ser uma variável que pode ser controlada pela rede. Para isso a gente criou aqui umas memórias espelhos, né? Uma memória espelho para a variável OPT, que só vai conseguir passar valores para OPT se o nosso dispositivo escravo estiver ativado em modo online, quando essa memória for verdade. Se essa memória for verdade, a gente consegue passar para OPT os valores de NetOPT, que seria o espelho de OPT para a rede Modbus. Da mesma forma que a gente conseguiria ativar o botão zerar, né? Que é o evento de zerar de forma online. Então o mestre também vai ter a habilidade de zerar a contagem, caso seja necessário. Então ele escreve nessa variável net zerar. Se o equipamento estiver online, essa variável vai ativar aqui a memória M4 do nosso dispositivo escravo. E da mesma forma a gente vai conseguir ler ajustar a quantidade de bolinhas para que a saída seja ativada caso o OPT esteja ativo. Então, se a gente pode ajustar com o escravo, com o mestre, desculpa. Toda vez que a gente quer ter uma variável, um número inteiro, né? Uma variável que é um valor numérico, disponibilizada na rede para ser escrita, nós temos que colocar um contato fechado da memória que indica se o equipamento está ou não online, né? Se o equipamento estiver online, essa memória abre, essa linha não é mais executada. O que essa linha faz? Ela sempre copia o valor do contador C01 para dentro desse data register, de maneira que a gente consiga trocar o valor desse data register localmente através da IHM desse escravo. Mas quando a gente coloca esse contato aberto, essa linha não é mais executada. De onde vem o parâmetro, né,
De onde veio o valor desse data register? Vai vir do dispositivo mestre que vai escrever no endereço dessa memória DR01. Agora, se a variável que a gente precisa no nosso mestre não precisa ser escrita no escravo, né? A gente não precisa escrever nela, só precisa ler do escravo, então a gente não precisa colocar um contato, nenhum contato aqui. Por exemplo, a quantidade de bolinhas que já passaram pelo sistema é um valor que só vai ser lido pelo mestre. Então, não há necessidade de ter contato nenhum dela aqui. E aqui nós temos, obviamente, o contato da máquina de estados que liga a saída caso o OPT esteja ativo e a quantidade de bolinhas seja alcançada. Então, essa aqui é o estado da máquina de estados aqui, que controla a ativação dessa saída quando a quantidade for alcançada, né? Aí quando a quantidade é alcançada, essa memória fecha, ligando a saída L, que é a memória N06, que fora declarada aqui em cima na seção de saídas, né? Seção de saída, a memória N06, que representa o L, a lâmpada, né? Ela vai ativar a saída Q01 quando a quantidade for alcançada. Então vamos ligar aqui para a gente ver funcionando. Apertei Run, fui na visualizar, ferramenta do estado das entradas, vou dar um pulso em M31 para o nosso sistema iniciar. Sistema iniciado, a gente percebe que a gente consegue alterar aqui a quantidade do número de bolinhas, né, que o sistema vai contar a máxima. Aqui embaixo, quando a gente desce, a gente não vai ver, mas se a gente marca aqui para a direita, OP vai estar com um valor off, né? Vai estar com o valor on, porque eu acabei de setá-lo, né? A gente pode observar aqui na parte de ajustes, ó. Ele está ligado. Então agora, quando 5 bolinhas passar para o sistema, a minha saída Q1 vai ligar, né? Então uma bolinha, que é o sensor de bolinhas, 2, 3, 4. Quando chegar o valor for igual, a saída vai ligar. A saída ligou. Então agora só na próxima tela, que é a tela de zerar, vai ser possível desligar a saída e zerar a quantidade. Eu vou apertar, aqui a setinha, apertei, ele zerou. Bom, era para ter zerado, não zerou. Vou ver o que está acontecendo. Possivelmente não zerou, porque a memória o C02 não está com a memória M4 ativada para zerar. Então eu vou paralisar o código, vou vir aqui em C02 e vou colocar a memória zerar, que é o M4 no caso. Vou trocar aqui para M4. Quando o M4 for verdade, ele tem que zerar. Vamos ver funcionando. Salvei, rodei, um pulse M31, voltei na tela para a gente ver, fica mais bonito. Vou colocar aqui 3 bolinhas, 4 tá bom. Desci, liguei o OP, vou dar 4 pulsos, 1, 2, 3, 4 pulsos. A saída tem que ativar, a saída ativou, vou descer para poder zerar. Agora que a memória M4, que é responsável por zerar, ela vai ter que zerar a quantidade, ele não fica voltando para essa tela. Ele estava voltando para essa tela porque ele não estava zerando o computador, agora ele vai zerar. Zerou. Então, ele zerou a quantidade e desligou a saída. A gente pode avançar. Se a gente avançar aqui, a gente vai colocar o sistema online. Então, vou colocar o sistema online para a gente ver como que fica o fluxo de telas. Quando o sistema está online, a gente tem que saltar as telas de ajuste. Não vai ser mais possível ajustar nenhum parâmetro, perceba. Porque esses parâmetros agora são ajustados pela rede dispositivo master da rede Modbus. Se eu voltar para o estado offline, vamos voltar. Vamos ver o que acontece. Aí ele volta para as telas onde a gente tem o ajuste de parâmetros ou envio de comandos, né? Muito bem, então isso daqui é um dos nossos escravos. Para cada escravo a gente tem que vir no menu operação, configuração do sistema e setar a ID do escravo. Se nós tivermos
4 escravos na rede. Então a ID do primeiro é 1, do segundo 2, do terceiro 3, do quarto 4. E a gente tem que tomar cuidado para não habilitar a entrada e saída remota, deixar em não. E a gente tem que ajustar o mesmo parâmetro de baud rate e modo de dados, né, para a comunicação Modbus. Com isso a gente está familiarizado agora com o nosso dispositivo Scravo. Agora que nós nos familiarizamos com os nossos escravos, né, a gente já sabe que o nosso mestre tem que ter a habilidade de ler a quantidade de bolinhas do escravo 1 e do escravo 2, ou seja, ler uma word. Ele tem que ser capaz de escrever o número de bolinhas. Então, ele tem que ser capaz de escrever no número de bolinhas do slave 1 e do slave 2. Ele tem que ser capaz de escrever no OPT do slave 1 e do slave 2. OPT é a função que garante que o sistema vai ligar uma saída, né? Então, ele tem que ser capaz de fazer isso tanto no slave 1 quanto no slave 2. E ele tem que ser capaz de escrever na opção zerar, tanto do slave 1 quanto do slave 2. Então, a nossa rede vai ter um master que vai ser identificado com ID 0 e nós vamos ter 2 slaves. Bom, então as variáveis que a gente vai ter que ser capaz de manipular, né, utilizando o mestre, vão ser essas variáveis das telas de cada um dos mestres, né? Então nós vamos ter aqui que ler no mestre, em cada um dos escravos. Desculpa. No escravo de ID1, a gente tem que ser capaz de ler, de escrever, ó, write, de escrever na memória D01, que é a memória que é responsável pelo número de bolinhas que deve ser contado. A gente tem que ser capaz de escrever, essa memória é uma word, né? A gente tem que ser capaz de escrever na memória M01, que é a opção de ativação da saída, quando a quantidade de bolinhas for alcançada. Então, aqui é 1 bit. E nós temos que ser capazes de ler a quantidade de bolinhas do sistema, né? Então a gente vai poder ler essa quantidade, escrever em D01 e ativar o M01 aqui. Ativar ou desativar o M01. Nós também temos que ser capazes de ativar M04. Que a função de M04 nada mais é do que zerar a contagem do dispositivo escravo. Então nós temos que ser capazes de escrever nessa word, escrever neste bit, ler esta word e escrever nesse bit aqui na memória M04, tanto do ID1, do escravo 1, quanto do escravo 2. Então agora a gente vai começar a preparar a máquina de estados das telas do nosso master, né? A nossa máquina de estados ela vai ser uma cópia basicamente das telas de ajuste dos escravos, né? Então vai ter uma tela de ajuste para o escravo de D1, né? Uma tela de ajuste para o escravo de D1, uma tela de comando zerar para o escravo de D1, uma tela de ajuste para o escravo de D2 e uma tela do menu zerado o escravo de D2. Então isso que a gente vai fazer agora, né? Nos campos onde a gente vai escrever, no nosso master, nós vamos colocar setas, né? Nos campos que a gente vai ler, a gente não vai colocar seta. Tudo bem? Assim como no comando zerar aqui. Então basicamente vai ser uma cópia, né, da máquina de estados de um dos escravos, mas uma cópia duplicada. Bom, nós podemos começar agora a nossa aplicação a partir do código de um dos slaves. Então eu estou aqui com o código do slave, né, que foi salvei ele como master agora. E vou, a partir desse código, realizar modificações
para as transições de tela. Como esse código já está pronto, eu vou tirar algumas coisas e acrescentar coisas novas. A primeira coisa que a gente pode fazer é vir aqui na parte das IHMs, da IHM, né, das telas, e verificar o que pode ou não ser aproveitado. Então, no nosso caso, a gente vai aproveitar essa tela de ajuste, só que ela vai ser a tela de ajuste para o ID 01. Então, essa vai ser tela de ajuste para ID 01. Então, eu faço essa modificação no código do slave, porque eu posso aproveitar esse código, né? ID 01 está nessa posição, ID 01. Então é possível verificar que essas três primeiras telas são telas que vão servir para a gente monitorar e escrever parâmetros no escravo, né? Com essas primeiras 3 telas. Agora, a nossa tela H04, que antes era a tela de network, ela tem que virar uma tela igual a essa, só que para o ID 02. É isso que a gente vai fazer agora. Agora que a gente adaptou as telas, vamos ver como que elas ficaram. Então, aqui nesse código já estava sendo usado D1 para o número de bolinhas, M1 para o OPT, D2 para a QT, que é a quantidade de bolinhas que passaram. Essa é a quantidade de bolinhas que a gente ajusta. Então a gente manteve essa estrutura, M1 para OPT, D1 para NB e D2 para QT para o ID 01. Então a gente tem essas transições de tela. Indo para baixo a gente vai para essa tela que a gente ajusta o OPT. Indo para baixo de novo, nós vamos para a tela onde que a gente zera o ID 01. Indo para baixo de novo, nós vamos entrar no ID 02, porque já completou as telas de ajuste de parâmetros do primeiro slave. Então a gente vai para o segundo slave. No segundo slave a gente pega o dado na sequência, né? A gente já terminou todos os parâmetros do ID 01. Nós usamos D1 e D2, então o próximo data register livre seria D3 e D4, foi o que eu fiz. Então a gente utilizou os próximos data registers em sequência, D3 e D4. Aí criamos uma tela H05. Aqui, ao invés de usar o M que vai aqui, é o M do ID 02, né? Que vai ser responsável por copiar os parâmetros para o ID 02. Bom, se aqui está sendo utilizado o M01, o próximo M livre é o M02. Então nós vamos usar o próximo M livre para o próximo escravo. E aí a gente constrói, obviamente, as telas que ajustam os parâmetros do escravo. E por último, do escravo de ID02. E por último, a tela de zerar do escravo de ID02. Com isso a gente concluiu as telas do mestre. Agora a gente vai começar a editar a máquina de transição de estados, a máquina de estados finitos, desculpa, que controla a transição das telas. Em primeiro lugar, aproveitando aqui o código que já temos, nós vamos fazer algumas modificações no código, retirando coisas que nós não vamos utilizar. Por exemplo, nós não temos aqui no master a entrada que lê bolinhas. Então nós podemos tirar essa linha de entrada, porque essa entrada não vai ser utilizada. Da mesma forma, nós podemos tirar a seção de saída, porque o mestre não vai ter uma saída sendo ativada. Não vai haver nenhuma saída. Neste exemplo, não vai haver nenhuma saída sendo ativada. Então, vou tirar essa tela, essas linhas. Agora, essa linha que a gente aproveita seta para cima e seta para baixo pulso, nós vamos usar agora na transição das telas da nossa IHM. Bom, a nossa IHM vai ter que ser reestruturada, né? Acrescentando mais telas e ajustando os estados. Uma coisa importante é que a gente não vai precisar também da máquina que liga e desliga uma lâmpada. Então a gente pode retirar essa seção de código. Então retirei ela porque não é necessário. A seção de código que é responsável pelos ajustes,
nós vamos manter. E essa parte onde nós temos o controle de rede não vai ser necessário também. Por enquanto eu vou manter, depois eu vou retirar. Nós não vamos ter atualização das saídas. Bom, essas memórias que estão relacionadas às saídas, a gente vai posteriormente no menu mais reorganizar a memória aqui, retirando o que não está sendo mais usado. Aliás, eu acho que eu vou adiantar aqui, já vou tirar logo essas linhas, não tem necessidade, né? Vou retirar essa. Vou retirar também esse contato do ajuste de quantidade 1, que nós não vamos usar. E vou retirar também esse contato, essa linha, que ela é responsável por deixar o dispositivo escravo no estado online ou offline. Nós não vamos ter esse recurso mais, então a gente pode retirar também. Então, eu vou retirar aqui. Agora a gente tem toda a estrutura do código pronta para ser modificada para receber as funcionalidades do mestre, né? Tiramos as funcionalidades do escravo e agora nós só vamos codificar as funcionalidades do mestre. Bom, clicando agora aqui no nosso botão mais, a gente vai poder ir no Data Register, na parte de Data Registers, para ajustar aqui, né, o que cada memória significa. Então, essa primeira memória, que é o ajuste de quantidade, essa daqui vai ser do ID 1. Essa outra, que é a quantidade de bolinhas do primeiro escravo, vai ser do ID 1. A gente copia aqui, AQTD, só coloca AQTD2 no Data Register 3 e AQTD e QTD2 para o Data Register 4 aqui, que vai ser o ajuste de quantidade do escravo 2 e a quantidade do escravo 2. Muito bem. Vou dar um OK. Vamos ver quantas telas nós temos. Nós temos a tela H1, H2, H3, H4, H5 até a tela H6. Então vamos entrar aqui no menu mais. No meu N, eu não utilizo mais a memória N5, né, que era o sensor de bolinhas, nem a lâmpada. A gente vai continuar usando a de H1, H2, H3. Agora nós vamos colocar aqui, reestruturar, colocando H04, H05, a gente não tem mais esse estado on-off, H05, depois H06. São as telas da nossa IHM. A função de pulso, de seta para cima e seta para baixo, eu vou reorganizar elas colocando seta para cima aqui e seta para baixo aqui, para não ter esse espaço aqui na memória, esse gapzinho. A gente tem 4 memórias aqui que estão sendo utilizadas, que na sequência a gente vai substituir. Bom, então eu já vou trocar aqui. Essa é a parte que gera os pulsos, de seta para cima, seta para baixo. Vamos lembrar quais eram. N5 e N6. Eu vou fazer substituição aqui no meu código. E agora eu vou sair trocando aqui, né? Na parte que desce, que é a parte que vai avançando de uma tela da H1 para H2, da H2 para H3, da H3 vai para H4. Então isso daqui são setas para baixo, né? No meu caso, seta para baixo é N6. Então eu vou vir aqui e vou substituir por N6 essas memórias, né? Então aqui N6, N6, N6. Sai da H1 vai para H2, H2 H3, H3 para H4, H4 é a NA. H3 para H4, da H4 que é NA. Vai para H5 que é NB. E a gente copia essa linha e só avança aqui uma casa, né? Da H5 vai para H6. Então eu vou aumentar uma memória em cada uma dessas. Da H5 vai para H6
e da e para na H6, né? Vamos olhar, não tem H7, né? Então essa é a primeira modificação que a gente fez. A segunda modificação a gente vai fazer agora nas transições voltando. Então a gente tem voltando é N05. Então eu vou vir aqui, eu sei que ao invés de N0F é N05 agora aqui. Sai do H3 vai para o H2. Só que no nosso caso, a nossa máquina ela sai do H6. Então ela começa no H6. Então eu vou trocar aqui para H6 e volta para o H5. Do H6 volta para o H5 com seta para baixo, que é o N05. Seta para cima, desculpa. Copio e colo. Aí do H5 vai para o H4. Do H4 vai para o H3. Do H3. E do H3 vai para o H2, do H2 vai para o H1 e finaliza aqui a nossa máquina de estados, que controla a transição das telas. Deletar essas linhas que eu não vou utilizar. Vou salvar. A gente vai perceber até que as memórias, ainda tem 3 memórias que precisam sair no nosso código. Já já elas vão aparecer. Em primeiro lugar, do H3 vai para H2, do H2 vai para H1, então aqui tem que colocar N5 também, faltou. Perfeito. E agora a gente tem que ajustar aqui, então nós temos a tela H1, H2, H3, H4, H5 e temos agora a tela H6. As memórias que nós vamos usar é a NA, a NB, depois a NC. Muito bem, então com isso a gente concluiu, a gente tem até a tela H6, a gente concluiu a máquina de transição de estados, máquina de estados finitos, desculpa, que controla a transição dos estados que representam as telas ativas. Muito bem. Agora a gente tem que fazer o ajuste dos contadores, né? A seção de ajustes. Então a gente tem o contador 1, que é do primeiro dispositivo. Vamos colocar aqui nomes, né? A gente já percebe que sumiu aquela memória que não está sendo mais usada. Então vamos vir aqui. Esse ajuste de contador 1 vai ser para ID 1, esse para o ID 1 também. Aí a gente vai ter o AQTD do ID 2 e o QTD do ID 2 também. A gente tem a memória M4 para zerar, só que esse zerar é do ID 1. Vamos mexer aqui também. A gente vai ter o OPT de ID 1. O online nós não vamos ter mais. Então o que nós vamos ter vai ser a memória zerar. A gente não vai ter o online mais. Esse não existe mais. Esse NOPT não existe mais. Esse NZerar não existe mais. Vamos reposicionar o zerar aqui para cima. Esse é o zerar 1, então nós vamos ter o OPT 1 e o zerar 2. Zerar 1, OPT 1, OPT 2 e zerar 2. Então nós vamos ter agora que fazer essas modificações aqui. Vou dar OK. Então a gente tem o ajuste de quantidade 1, o ajuste do OPT 1, que ocorre na tela H2, e o ajuste de zerar 1. No nosso caso é o M2. Zerar. Muito bem. A gente pode sair copiando, né, essa parte de código, que ela vai se repetir, só que para H4, H5 e H6. Então eu vou fazer uma cópia desse código e aí eu faço a modificação na sequência. Muito bem, deleto essa linha, deleto essa, tiro, posso manter esse T2 aqui, porque ele é responsável por dar aqueles pulsos acelerados, só que eu tenho que trocar aqui a tela tem que ser H4, aqui tem que ser a tela H5 e aqui tem que ser a tela H6. Bom, aqui ao invés de ser o contador 1, tem que ser o contador
2. Ajuste de quantidade 1. Ah, desculpa. Quantidade 1 não é contador, gente. Desculpa. Nesse caso, não. Então, é ajuste de quantidade 1. Ajuste de quantidade 1. Não tem quantidade 1 como contador, porque quantidade 1 é um valor lido lá do nosso escravo, né? Não é registrado aqui no nosso master. Porque, veja bem, a quantidade de bolinhas ela fica armazenada no slave. A gente consulta essa quantidade de bolinhas. Então, a gente não tem um contador relacionado aqui no master, tá? Só que quando a gente precisa fazer ajustes no slave, a gente tem um contador associado. Então, quando a gente precisa só ler sem fazer ajuste, não vai ter contador associado. Quando a gente precisa escrever, né, aí a gente vai precisar de um contador associado. Então, foi um equívoco meu aqui. Então, no meu caso aqui, o AQTD2, que é o contador de ajuste do ID2, ele vai ficar aqui no C02, desculpa. Muito bem, então a gente tem o ajuste de quantidade 2, ajuste de quantidade 1, OPT1, zerar 1. Ajuste de quantidade 2, aqui tem que ser o OPT2, que no nosso caso é o M2. Desculpa, é o M3, porque o M2 é o zerar 1, então é o M3. E o zerar 2, que é o zerar do segundo dispositivo, tem que ser o M4. Muito bem, com isso a gente tem já todos os parâmetros de zerar do master, do ID2, zerar do master, do ID1, zerar, ajustar o OPT1 do ID1, o OPT do ID2, o ajuste de quantidade de bolinhas do ID2, o ajuste de quantidade de bolinhas do ID1. Tudo bem? Então, basicamente é uma modificação, acrescentar coisas no código do slave, né? Tirar algumas, acrescentar outras. Muito bem. Então agora a gente tem que, literalmente, vir aqui, né? E criar uma cópia do ajuste de quantidade 1, desse DR1 aqui, para a gente copiar o conteúdo do contador 2 para o DR responsável, que é o ajuste de quantidade 2. DR de ajuste de quantidade 2. É isso que a gente vai fazer. Bom, esse cara deve estar ajustado para o contador 1. O próximo, que é o ajuste de quantidade 2, vamos ver qual que é o data register responsável. Ele vai usar o contador 2. Ajuste de quantidade 2 é o DR03. Então vou vir aqui, vou colocar o DR03. É o ajuste de quantidade 2. O ajuste de quantidade 2 é feito com o contador 2. Muito bem. Então, como é uma variável que não vai ser lida da rede, é uma variável que a gente vai pegar do master e jogar no slave, então a gente tem que colocar ele o tempo todo copiando o valor do contador. Que a gente vai usar esses dois valores para escrever no slave. Tá? Eu vou deixar um espaço aqui sim. Agora, as quantidades não. As quantidades vão ser lidas através da rede. Bom, então o que a gente tem? A gente já tem o ajuste de quantidade 1, ajuste de quantidade 2, OPT1, OPT2, zerar 1 e zerar 2 disponível no menu. A gente pode testar isso, vamos apertar Run aqui, vir em M31, verificar o sistema funcionando. Se eu apertar esse botão, a gente vai ver que o contador responsável vai ativar, né? Vou descer aqui, trocou de tela, aperto de novo, vamos ver se esse OP vai estar ativo agora. Vem aqui na parte de ajustes, o OP está ativo. Vou seguir por aqui mesmo. Vou pôr para baixo de novo. Pus para baixo. A nossa tela H03 é a tela que tem que estar ativa. Vamos ver se ela ativou. Saiu de H2, teria que ir para H03. Não aconteceu. Apertei, deu um pulso H2, teria que ir para H03. Não aconteceu. Bom,
Tem alguns errinhos aqui para ajustar, passou batido, vamos ajustar já. Aqui teria que ser memória 7, memória reset 7 também. Vamos ver se aqui tem reset 7, reset 7, reset 7, reset 7, reset 7. Vamos ver aqui, reset 7, reset 7, reset 7, reset 7, reset 7. Vamos rodar de novo. Apertei e dei um pulso em M31, tela H1, vou apertar para descer, sai da H1, vai para H2, vou apertar para descer de novo, sai da H3, H2 vai para H3, perfeito. É isso que estava acontecendo, as bobinas normais que estavam usadas lá embaixo estavam desligando tudo. Bobina normal sempre dá esse tipo de problema, né? Ao invés de colocar bobina 7 e reset, eu coloquei bobina normal, por isso que deu o problema. Então eu vou apertar para descer. Desceu. Apertar para descer mais uma vez. Estou na tela zerar. Então, se a gente for lá na tela, aqui na parte de ajuste, o pulso, se for dado aqui, ó, nessas setas, a gente vai aplicar esse pulso no zerar 1. Vamos ver se isso é verdade. Vou apertar aqui, seta para a direita, ó. O pulso foi aplicado no zerar 1. A gente pode perceber que o zerar 1 que está ativo. Vou tirar o pulso, zerar 1 para de ficar ativo, né? É uma coisa importante, o contador que eu coloquei, eu não ajustei ele para ser com o modo de ultrapassagem, né? Então eu vou tirar aqui esse ajuste, coloco o contador com ultrapassagem de valor e eu não vou colocar esse reset, né? Vou tirar o reset. A gente vai poder, a gente tem que ajustar ele também para ser decrescente. Então vou colocar o Z2 aqui. Tá com ultrapassagem de valor, vou colocar 0 aqui. Decrescente, esse aqui tem que estar como decrescente também, perfeito. Aqui eu limitei a quantidade de bolinhas em 200, posso colocar aqui também, vai. Contador com ultrapassagem, vou colocar contador sem ultrapassagem e a máxima de bolinhas vai ser 200. Pronto. Perfeito. Fiz a próxima ajuste. Vamos apertar o Run. E dar o pulso aqui na ferramenta de entradas em M31. Tela, vamos descer. Desci. O pulso, se der aqui, vai ser dado na minha respectiva memória. Desci, vamos apertar esse botão para ver se ele troca. Está trocando o respectivo valor de NB para ID02. Vamos ver se agora a gente está habilitado para o OP da ID2. Vamos ver. OP do ID2 está disponível agora para ser pressionado. Vou pressionar a tecla aqui para ver se ele trocou, acendeu. Vou apertar de novo, a gente vai ver ele apagando. Perfeito. Vou pôr para baixo, então a gente vai estar acessando a tela H6. Vamos ver se o zerar ativou. Então dei um pulso para baixo, cliquei com seta para a direita para ver se o zerar está sendo ativado. Muito bem, então agora a gente já tem todos os recursos básicos aqui, né, para o Master. A gente tem um menu completo dele, foi feito a partir do menu de um dos escravos, né. No caso, o projeto de vocês, os escravos têm funções diferentes. Então vocês teriam que copiar a tela de cada um dos escravos que vocês têm, né? Do escravo de controle de temperatura, quando for a hora de vocês fazerem o exercício do Master de vocês. Vocês têm que copiar a tela do escravo de controle de temperatura e a tela do escravo de controle de nível. A tela que faz o ajuste dos parâmetros, as telas, né, no caso. As telas, então, a gente viu que é um fluxo bem simples, né? Só avança e só recua. E a gente tem as setas para fazer os ajustes dos parâmetros, que é essa seção aqui.
Com isso a gente terminou a parte de ajuste do código para IHM. Agora nós vamos projetar a nossa máquina de estados finitos, que vai ser responsável pelo processo de comunicação. Bom, agora nós vamos realizar a construção da nossa máquina de estados, que vai controlar a comunicação. Então, para isso, a primeira coisa que nós temos que fazer é o mapeamento da memória no mestre, né? Quais operações que nós vamos ter e quais são as ligações que existem entre os elementos de memória do mestre com os escravos. Então a gente tem um mapeamento pronto aqui, onde a gente tem a relação que existe entre as memórias do mestre e do escravo 1. Então a gente pode observar que o registrador DR01 do master representa o ajuste de quantidade do escravo 1. Então esse parâmetro ele vai ser escrito no DR01, que é a memória que representa o ajuste de quantidade do escravo 1. Já o DR02, no master, ele representa a quantidade 1, ou seja, a quantidade de bolinhas do primeiro slave. Esse parâmetro ele vai ser carregado com o valor do DR02 do slave 1. O DR02 do slave 1 é a quantidade de bolinhas que passou lá por aquele CLP. Então, a gente vai ler essa quantidade e gravar dentro do DR02. Já o OPT1 é a parte de opções do master que está relacionado com o escravo 1. Essa memória M01, a gente utilizou ela no master, a gente vai escrever o valor dessa memória no referido OPT do escravo 1. Lá no escravo 1 a gente havia deixado reservado um net OPT, que é uma variável que a gente escreve nela, que faz o intermédio entre o OPT do escravo e o processo de rede. Se o processo de rede está habilitado, esse OPT vai receber o dado e ele vai escrever no OPT. Esse NOPT vai escrever no OPT se o processo de rede estiver habilitado. Então a gente escreve no NOPT, só que depois o NOPT escreve no OPT quando a opção online está ativa. Então a gente vai escrever um bit no M03 desse escravo. O M02 ele representa o botão zerar na IHM. Então a gente vai usar o M02 para escrever no M05, que representa o net zerar no escravo 1. Então essa daqui é a relação que existe entre essas posições de memória do master e essas posições de memória do slave. Aí a gente pode perceber que como a gente tem dois objetos na rede que são iguais, né, semelhantes, o slave 1 e o slave 2 são equipamentos que realizam a mesma tarefa. Então a gente vai perceber que o código de cada um deles é o mesmo, né? Então as posições de memória são as mesmas. Só que no master a gente reservou posições diferentes para o slave 2. Então se a gente usou do DR1 até o DR2, os DRs posteriores vão receber os dados dos outros slaves. Então DR03 no nosso master é o ajuste de quantidade 2. A gente vai copiar ele, né, e gravar ele no DR01 do slave. A quantidade 2 é a quantidade de bolinhas do slave 2. Ficou armazenado no DR4. Então, a gente vai ler o DR2 do slave e gravar o valor dele no DR4. O OPT2 representa a opção de ativação do slave 2. Está na nossa memória M3. A gente vai escrever na memória M3 do Slayer, que representa o NOPT dele. O zerar 2 é a memória 4. A gente vai escrever na memória 5 do Slayer 2, que representa o NZerar. Então, para cada operação dessa, né, de escrita de Word ou leitura, ou escrita de bit, né, nós vamos ter um estado associado na nossa máquina de estados. Então, com um adendo, né, que vamos supor que ao invés de escrever, aqui no caso, na primeira linha, a gente está escrevendo uma Word só dentro de uma Word. Mas vamos supor que ao invés de escrever uma Word numa Word, a gente escrevesse 4 words
em 4 words, porque esse processo ele é possível, né? Vamos supor que a gente teria no mestre esse mapeamento do DR05. Aí, por exemplo, vai ter o DR06, o DR07 e o DR08. Então, a gente vai escrever todos esses valores aqui nessas memórias dos Slayers. Vamos supor que seja no DR05 de um Slayer, DR06 também do outro Slayer, DR07 do outro Slayer, DR08 do Slayer. Supondo, né? Master Slave 1. Então perceba, a gente tem 4 operações de escrita. Quando a gente tem múltiplas operações de escrita, é extremamente importante que no escravo e no master essas memórias elas sejam contíguas, adjacentes, né? A gente percebe que eu vou escrever a DR05, a 6, a 7, a 8. Então, na hora de mapear, colocar lá o nome nas variáveis, eu escolhi propositalmente a 5, a 6, a 7, a 8 em sequência, porque elas eu vou copiar todas elas para o slave. E lá no slave, na hora de organizar a memória, eu vou executar o mesmo procedimento. Se ele vai receber várias words de uma vez, então eu vou organizar essas words em endereços contíguos, adjacentes, né? Por quê? Porque isso daqui vai economizar instruções de gravação, de escrita, né? De instruções de escrita Modbus. Por quê? A gente só passa o endereço desse primeiro registrador do master, e a gente só passa o endereço desse primeiro registrador do slave. Depois que a gente passou o endereço do master e do slave, a gente fala qual é a quantidade de dados. Então, nesse caso aqui, a gente passaria DR05 no master, né, apontaria para o DR05 e colocaria o endereço do DR05 do slave como endereço de escrita na instrução. E depois a gente passaria a quantidade de dados que vão ser escritos. Nesse caso são 4. Então a instrução Modbus, o que ela faria? Ela iria no endereço DR05, escreveria no endereço apontado, que seria o DR05 do slave. Aí o próximo são 4 words, então essa foi a primeira. Depois ela já pega o próximo endereço automaticamente, já pega o DR06, copia para o próximo endereço do slave, DR06. E assim sucessivamente até completar 4 words, tá? Então isso daqui, ao invés de ser vários estados, né, de escrita, ficaria um único estado de escrita. Isso já não é possível quando a gente trabalha com escrita de bits, não nesse CLP. Porque nesse CLP é impossível a gente pegar uma word, e uma word é um conjunto de 16 bits, obviamente, né? 2 bytes, né? É impossível pegar e manipular bits de uma word. Então vamos lá, vamos supor que eu tenho um byte aqui dessa word. Por uma word inteira. E eu só quero mexer nesse bit aqui, por exemplo. Como a gente não tem instruções de manipulação de bit, isso se torna praticamente impossível nesse CLP. Não existe nenhum artifício técnico que facilitaria para nós a escrita de um bit numa posição específica ou a leitura desse bit. Então, como as instruções Modbus organizam, ela só consegue fazer o seguinte: ler bits e armazenar em Word, pegar o Word e armazenar em bits. Ela só consegue fazer isso. Então fica muito difícil. Só que assim, essa operação de ler bits do escravo, a gente vai armazenar numa Word no master.
E aí, como a gente não consegue ler, mexer nessa word dentro do master, fica muito difícil mexer nos bits dessa word dentro do master. Fica muito difícil ler múltiplos bits ao mesmo tempo. Dá muito trabalho. Então a gente vai descartar as operações de leitura de múltiplos bits, né? Porque como a gente vai ler múltiplos bits, vão ser armazenados em uma word, e aí fica difícil de manipular bit a word, então a gente vai descartar essas operações nesse CLP. Vai ser porque acaba se tornando inviável, o custo de processamento dessa word acaba ficando inviável. Então leitura de múltiplos bits e escrita de múltiplos bits, ela está fora de cogitação para nós. Mas a escrita de múltiplas words, como é esse exemplo, é cogitado por nós. É muito bom, inclusive. Nesse exemplo a gente não tem escrita de múltiplas words, mas a gente reservaria um espaço aqui, a gente pegaria todas essas escritas de Word e reservaria um estado exclusivo para elas. Então veja bem, como eu tenho uma escrita de Word, uma leitura e duas escritas de bits, então eu vou ter 4 estados só para manipular o slave 1. Se eu tivesse, por exemplo, um exemplo como esse, que eu tivesse aqui no slave 1 ainda, essas escritas múltiplas, então, por exemplo, esse DR01 provavelmente estaria nessa lista aqui, mas não seria um DR01, por exemplo, seria um DR09, por exemplo. Que a gente ia escolher, obviamente, as escritas múltiplas, posicionando as variáveis em endereços contíguos. Então, isso aqui seria uma única operação, não seria várias. Aqui são várias porque são 4 operações diferentes. E a gente está adotando não escrever múltiplos bits ao mesmo tempo. Porque aqui, por exemplo, eu tenho uma estrutura que é um bit que vai ser escrita em 1 bit. Não é uma word que é escrita num bit. Então acaba se tornando meio difícil escrever múltiplos bits. Então aqui vai ficar, cada operação vai ficar numa instrução Modbus diferente. Então eu vou apagar aqui esse exemplo, né? É só um exemplo. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que construir uma máquina de estados. Para cada estado uma ação dessa vai ser executada. Então aqui é um estado, aqui vai ser outro, aqui vai ser outro, aqui vai ser outro. A gente denominou aqui na máquina de estados o nome da variável que está sendo manipulada, né? Então nesse estado eu vou estar escrevendo uma word nesse estado. Por isso que eu coloquei w/w. Quando ele conclui a escrita, a gente recebe um RCP OK. Ou seja, se a escrita foi realizada com sucesso, um RCP OK vai ativar a transição para executar o próximo estado. O próximo estado é o quê? Que vai ler a quantidade 1. Então, se a leitura da quantidade 1 for realizada com sucesso, a gente vai receber um RCP, executa o estado onde a gente vai escrever o OPT1 no NOPT do slave 1. Então é uma escrita de bit. Então aqui é escrita de Word, leitura, read, né? Read, uma leitura de Word. Aqui é uma escrita de bit. Beleza. Se essa escrita de bit for bem sucedida, a gente vai escrever então agora o bit zerado, uma escrita de bit. Se for bem sucedida e assim sucessivamente. A gente faz isso para esses 4 estados. Completou os 4 estados do slave 1. A gente vai ter o ciclo de escrita e leitura do slave 2, que começa aqui, ó. Ele começa escrevendo uma word nesse estado, né? Que a gente vai escrever o ajuste de quantidade 2 no ajuste de quantidade do slave 2. A gente vai executar isso daqui. Se isso for bem, vai para o quantidade 2. Se isso for bem, vai para o OPT2. Se for bem, vai para o zerar 2, né? Concluiu o zerar 2 bem, a gente volta para o ciclo e a nossa máquina ela fica o tempo todo rodando isso daqui, né? A comunicação no master ela não para, tá? Então agora que a gente já sabe como realizar a construção de uma máquina de estados, de controle de comunicação, a gente vai partir para a codificação. No trabalho de vocês, vocês vão ter que fazer algo semelhante. Porém, na planta que vocês têm,
vocês têm duas plantas escravas, né? Em uma planta vocês vão ter N1S, KP, TI, TD e vai ter o Power. Tudo isso são parâmetros passíveis de ser escritos. Isso é uma word, isso é uma word, isso é uma word e isso é uma word. Ou seja, lembra aquela operação que eu falei de múltiplas words? Então vocês vão ter que armazenar essas variáveis em DRs contíguos. Já aqui é 1 bit. Já no outro slave, o que a gente tem? A gente tem set point de temperatura, set point de temperatura máximo, set point de temperatura mínimo, né? E se vocês quiserem aplicar um power lá, vocês vão fazer alguma modificação lá para ter um power lá também. Bom, esse caso aqui nós vamos ter 3 words. Certo? Isso daqui são parâmetros que nós vamos escrever. Quais são os parâmetros que... Esse aqui é a máquina do controle de nível. O controle de temperatura é essa. Quais são os parâmetros que nós vamos ler? Né? Então nós vamos ler, desculpa, o N1 e o T1, que são words. Aqui nós vamos ler o N2 e o T2, que também são words. Esse aqui, se vocês fizerem uma modificação no escravo de vocês, você pode incluir o power para ligar ou desligar o sistema de controle, né? Agora, se não quiser, não é obrigado também. No exercício não vai estar cobrando. Mas vamos ver, ó. Como são leituras que vão ser realizadas aqui, aqui é escrita, 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 escrita. Aqui é leitura, aqui é leitura. Aqui vai ser escrita, 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 aqui leitura, aqui leitura. Como a gente tem um ciclo que vai escrever 4 words, isso daqui vai ficar num estado. Um estado só para ler as 4. Já o ciclo do power bit, como não dá para ler múltiplos bits, enfim, não tem esse papel aqui, então vai ficar um estado só para esse. Já aqui nesse nível são 2 words que provavelmente são contíguas na memória. Então mais um estado. Então, pro slave que representa o controle de nível, nós vamos ter a máquina de comunicação do master. Vai ter um estado, 2, 3. 3 estados relacionados ao controle de nível. Agora, para o controle de temperatura, nós temos a escrita de múltiplas words aqui, no caso 3 words. Então a gente vai ter um estado que vai vai escrever nessas 3 words. E nós vamos ter agora um segundo estado aqui, que é para a leitura dessas 2 words. Então ao todo nós temos 1, 2, 3, 4, 5 estados no projeto de vocês. 5 estados relacionados à comunicação. Tá? Nesse exemplo que eu estou dando, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estados, né? E a gente vai programar eles agora. Nós vamos transformar essa máquina de estados finitos de controle da comunicação em ladder. Bom, para começar nossa programação, nós temos que lembrar que as memórias de M31 até M3F são memórias que são de uso específico. Então nós não podemos usar elas como memórias normais, né? Marcadores normais. E a gente está interessado, obviamente, a gente já usa o M31 para iniciar as máquinas de estados finitos, mas a gente está interessado, obviamente, nas memórias que são o controle de fluxo, que servem para realizar o controle de fluxo da comunicação Modbus, que são as memórias M3D, que indica que o telegrama foi recebido, M3E, que indica que houve erro na comunicação, erro de recepção de dados, e o M3F, que indica que a comunicação demorou demais, né? Então, do M3D ao M3E, nós vamos reservar para a gente usar no nosso processo de comunicação. Primeira coisa que nós temos que fazer, então,
pegar aqui o nosso código master e nós vamos reservar, né, algumas memórias aqui que vai servir para a nossa máquina de estados. Então, olhando a nossa máquina de estados aqui, a gente sabe que nós vamos ter um sinal RCP OK, que indica que houve recepção OK dos dados. Então a gente vai vir aqui no mais, vamos reservar uma memória para isso. Vou chamar ela de RCP underline OK. Toda vez que essa memória for verdade, a nossa máquina ela recebeu um dado ou enviou um dado com sucesso. Aí, na sequência, a gente vai criar os estados da nossa máquina de estados. São 8. A gente tem o EAQTD1, estado AQTD1, estado AQTD1, QTD1, desculpa, estado OP1, estado zerar1, estado AQT2, estado QT2, estado OPT2, estado zerar2. Então a gente já tem aqui os estados da máquina de estados que a gente vai usar. Perfeito? Nós vamos reservar agora as memórias aqui do final, M3D. M3D vai ser, vou chamar só de RCP, vou chamar de erro, e esse daqui timeout. Então, a gente já sabe que o RCP recebeu erro timeout. Bom, o que a gente vai fazer agora? A primeira coisa que a gente vai fazer é criar esse sinal RCP OK. Esse sinal RCP OK, que está armazenado na memória N0D, vou colocar ele aqui, N0D, ele vai ser ativado toda vez que a nossa máquina receber um parâmetro, um dado corretamente. Um dado é recebido corretamente de que forma? Ele é recebido corretamente quando o M3D fecha e não fecha o M3E ou não fecha o timeout. Se não fechar nenhum dos dois, o dado foi recebido corretamente. Então, como é que a gente escreve isso? M3D foi recebido, não deu M3E. Então, se não aconteceu isso e não aconteceu o timeout, que é o M3F, fechado. Se não aconteceu erro, nem aconteceu timeout, recepção OK. Certo? Após o dado ser recebido, deixa eu criar uma seção aqui chamada comunicação. Vou chamar essa seção. Desculpa, esqueci de fazer isso no começo. Então, eu vou chamar de comunicação. Comunicação. Pronto. Então, se o dado for recebido corretamente, não vai dar erro nem timeout. Depois que o dado é recebido, então a gente tem o M3D. O que a gente tem que fazer é resetar a memória M3D. Então, a gente vai ter que usar uma memória M3D mesmo, só que nós vamos resetar ela. Chegou o RCP, M3D desliga. Agora vamos ver. M3E. Vou colocar o M3E aqui. Vai resetar. Então, RCP desliga M3D, M3E, que é o erro, desliga o erro. E M3F desliga o erro também. Desliga o timeout, desculpa. O que acontece? Quando um datagrama é recebido, o datagrama, após a conclusão da comunicação, essas memórias elas não são resetadas até que você resete elas. Então, como nós não vamos fazer o controle dos erros de comunicação,
não nesse curso, o que nós vamos fazer? Não agora nesse curso, né? O que nós vamos fazer, não neste momento. O que nós vamos fazer é, se essa memória ativou, então imediatamente já desativa ela. Se essa ativou, desativa ela. Se essa ativou, desativa ela também. Por quê? Porque daí já prepara um novo ciclo de recebimento ou de transmissão de dados. Lembrando que, ao mesmo tempo que ele reseta, ele indica se a comunicação foi ok ou não, né? Se essa memória ficar desligada, a comunicação não foi ok. Se essa memória ligar por um ciclo de varredura, significa que a comunicação é ok. Se a comunicação é ok, não deu erro e não deu timeout, mas deu RCP. O RCP vai resetar. No final do ciclo ele reseta. Porém, ao mesmo tempo que ele reseta, a memória RCP ela vai estar ativa, disparando um dos gatilhos aqui, dependendo de qual estado que está ativo, fazendo a transição de um estado para o outro. Então agora que eu já tenho esse mecanismo disponível, eu vou criar agora a inicialização da minha máquina de estados finitos. A inicialização começa com M31, dando um pulso no estado que eu vou considerar como sendo o estado inicial, no caso N0E. Então vou vir aqui em N0E. É o estado AQTD1. Vou dar um pulso inicial nele. Agora eu vou fazer as transições. Então eu saio do N0E. Saio do N0E. Vou pro N0F. Eu faço isso se eu estiver no N0E. E se aconteceu RCP. Muito bem. Então agora eu vou copiando isso, né? Quantas setas eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 setas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 setas, né? 8 setas. Então vou copiar esse código 8 vezes, né? Aí eu vou fazendo assim, ó, seleciono, copio, colo aqui. Aí eu clico 2 vezes, ponho seta do teclado para baixo, dou Enter. Clico 2 vezes, seta para baixo, Enter. Clico 2 vezes, seta para baixo, Enter. Aí ele já vai para o próximo estado, né? Aí eu copio esse e repito o procedimento. Clico 2 vezes, seta para baixo, Enter. 2 vezes, seta para baixo, Enter. 2 vezes, seta para baixo, Enter. Copio esse, colo. Essa é a terceira. Perfeito. Perfeito. Copio, colo. Copio, colo. A gente está no estado zerar 2. Então agora que a gente está no estado zerar 2, a gente tem que voltar para o estado AQTD1. AQTD1 é N0E. Então eu venho aqui, escolho N0E. Então ele sai do zerar 2 e volta para o estado AQTD1. Então a gente já tem a nossa máquina de estados pronta. O que a gente vai fazer agora? Preparar as instruções Modbus, né? Então eu vou criar aqui uma seção. Atualiza comunicação. Vou colocar sem cedilha. Então a partir de agora aqui eu vou ter as instruções Modbus que vão ser executadas, né? Então eu vou colocar os estados aqui, cada um dos estados. Então eu vou ter N0E, que representa... Eu coloco aqui o estado que representa o AQTD1. Vou copiando aqui, né? Copiar 8 vezes, né?
Pronto, então a gente já tem os 8 estados que vão ser ativos. Bom, cada instrução Modbus agora, né, que é a instrução mu aqui, que a gente pode escrever a letra U. Então a gente vai ter agora cada uma das instruções Modbus. Letra U do teclado ativa a instrução Modbus. Bom, vou fechar aqui rapidamente, só para eu ver aqui. Vamos ver. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer vou usar a função Modbus aqui, né? Ah, detalhe. A gente tem que ter as quantidades relacionadas com cada um dos DRs, né? A gente vai ter o endereço do DR, mas a gente vai armazenar o endereço de cada DR do slave em uma memória, tá? Isso ainda não foi feito. Então, embora eu coloquei isso daqui, eu vou fazer os endereços de cada DR aqui, de cada memória. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer da seguinte forma. Eu tenho 8 variáveis, né? Se a comunicação for simples, sem múltiplas escritas, como eu falei, a gente não precisa reservar endereço, reservar data registers para guardar o endereço, tá? Quando a gente tem múltiplas escritas, múltiplas leituras, a gente precisa reservar. Quando não tem, a gente não precisa reservar. Neste exemplo aqui, a gente não precisa reservar data registers para armazenar os endereços e as quantidades de dados. Mas eu vou mostrar um exemplo, né, para vocês verem aqui. Bom, imagine que a gente tem que escrever, como eu tinha feito lá, do data register 05 do master, jogando no data register 3 do slave, do data register 5 até o data register 9. Então, dá 5, 6, 7, 8, 9. São 4. Então, no data register 3 até o data register 7 no slave. Supondo que seja isso. Master e slave. Como que a gente faria, né? Primeiro lugar, para essa comunicação aqui, ó, que é de múltiplas escritas de Word, poderia ser para múltiplas leituras também. Mas no caso, múltiplas escritas e múltiplas leituras é análogo. O que a gente faria, né? Primeira coisa, a gente teria que reservar um data register no master para guardar o endereço do DR3. E teria que reservar um data register contíguo. Vamos supor que eu reservei o data register 10 para guardar o endereço. Então, o data register 11, que é contíguo, o próximo. E esse daqui vai armazenar o endereço. E o de baixo armazenaria a quantidade de words. Então seria mais ou menos assim, por exemplo. Porque eu quero do DR5 ao DR9 do master, vou copiar os dados do DR3 ao DR7. Então eu viria aqui e colocaria uma instrução mu, né? Aí eu faria a seguinte, como eu quero escrever ou ler, o processo é muito similar. O que a gente vai fazer? Primeira coisa, vamos escolher aqui qual é a operação. Então aqui, escrita de uma única word, leitura de word, escrita de múltiplas words, leitura de bit, escrita de um único bit. No nosso caso é leitura ou escrita de word. Eu vou fazer os dois para a gente ver. A gente coloca o endereço do escravo aqui e a gente vai falar em que data register que está o endereço do registrador lá no escravo. Esse data register é o data register do master. Então o endereço está armazenado no 10. Então você viria aqui e colocaria o 10. Aqui ele está falando que o tamanho, né, a quantidade de words que a gente pode ler está armazenada no 11, porque eu escolhi o DR10. Então no 11 automaticamente ele já sabe que no DR11 vai ter que estar armazenada a quantidade. Bom, onde que eu vou começar guardando, se eu estou fazendo leitura do DR3, onde eu vou começar guardando o DR3 aqui, né? Eu vou começar guardando no DR5.
Então eu tenho que escolher aqui o DR5. Ótimo. Vou dar OK. Aí ele coloca uma instrução mu. Eu teria que escolher um desses estados aqui, no caso, né? Faz de conta que tivesse uma variável aqui, sei lá, N16, que seria para ler essas múltiplas words aí. Legal. Só que eu teria que ter já previamente aqui criado o DR10 e o DR11, que está associado a esse mu01 aí. O DR11 eu colocaria 4, porque são 4 bits. E no DR10 eu teria que consultar o manual. Consultando aqui o manual do CLP, capítulo 10, a gente tem os endereços de cada variável dentro da memória. A gente está interessado em ler o DR03. Então a gente vai vir aqui e vai olhar qual que é o endereço do DR03. O endereço do DR03 é o 4354. Se o 4353 é o DR2, o do DR03 é 4354. Então eu viria aqui no DR10, que é onde a gente armazena o endereço, e colocaria 4354 e daria OK. Pronto, com isso, essa operação aqui, ó, vai ser realizada, né? Esse mu que está lendo o Word vai pegar o dado do DR3, vai copiando os dados assim, tá? Do DR3 para o DR5, do DR4 para o DR6, do DR5 para o DR7, do DR6 para o DR8 e do DR7 para o DR9. Sairia copiando todos eles automaticamente. Bom, qual é o limite de quantidades assim que a gente pode ter? São 25 words. Então a gente pode ler no máximo de uma vez 25 words, que é o que está passando aqui. Bom, no nosso caso, isso daqui é só um exemplo para vocês saberem que é possível fazer isso, mas no nosso projeto, esse projeto de exemplo que eu estou dando não vai servir, né? Vai servir para o de vocês. Que de vocês, como a gente falou, ó, tem 1, 2, 3, 4 bytes de uma vez sendo lidos. Então, nesse caso, eu colocaria 4 aqui. Aqui eu colocaria o endereço, consultando o manual do CLP, do clique 02. Né? Colocaria o endereço da primeira variável, né, nessa sequência de leituras, no caso seria, por exemplo, a N1S. Aí veria qual que é o DR que ela está. O DR das outras é contigo. E daí você colocaria no registro de endereço o endereço da variável lá do slave. Então vamos supor que o DR responsável era o DR4. Então, se o 454 é o 3, o DR4 é o 435. Desculpa, se o 4354 é o 3, então o 4355 é o 4. Né? A gente iria ler do DR do K1S até o TD de uma vez, né? Não é o caso desse exemplo. Vou deletar aqui só porque não é o nosso caso. Bom, então o que a gente vai fazer agora? Bom, a gente vai fazer uma escrita. Vai pegar o DR01 e vai jogar no DR01 do slave. Então vou usar uma instrução mu. Ela é de escrita de uma única word, porque nesse caso é uma única word mesmo que eu vou escrever. Onde é que está? Se eu marcasse um DR, eu teria que guardar o endereço lá naquele DR. Não vou marcar, porque eu não preciso nesse caso. Eu vou ler só uma word. E tá, a gente tem até no máximo 15 instruções Modbus no código. Tá? Aqui poderia, no caso de vocês, vamos ver se dá para usar 15 instruções. Não valeria a pena, né? Seriam 15 estados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bom, sobraria, se quiser fazer um estado para cada uma, sobraria ainda 3 instruções mu. Então daria, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Usaria 12 mus diferentes, 12 estados, um para cada coisa dessa. Mas como a gente usou múltiplas escritas, quem usar múltiplas escritas não vai precisar de tudo isso de mu. Vai precisar de um mu para esse, 2
3, 4, 5. Usaria só 5 mu, né? Por isso que a vantagem de escrever múltiplas words de uma vez é essa, economizar os mu, para ter vários mus usando para outras coisas, né? No caso a gente usaria só 5, sobraria ainda 10. Bom, o que eu vou fazer agora? Então eu vou ler, vou escrever, desculpa, o valor do meu DR01 lá nesse endereço desse slave. Então eu vou vir aqui, bom, aqui é o ID do slave que eu estou escrevendo. Aqui é o endereço da memória. No meu caso eu vou estar escrevendo um DR01 do slave. Então vamos ver qual que é a memória, qual que é o endereço aqui. O endereço é 1100 em hexadecimal. No data register eu usei o endereço do lado, que é o valor 1100 convertido em decimal, porque o data register não dá para escrever em hexadecimal. Mas aqui dá para escrever em hexadecimal, percebe? Que a base é hexadecimal. Então eu vou escrever o 1100 aqui, ó. 1100. Pronto. Escrevi o 1100, eu vou estar escrevendo nesse endereço, que é o 1100, é o endereço desse DR01 lá no slave. Quem que eu vou escrever no DR01? O meu DR01 mesmo, lá dentro do endereço 1100. Então eu vou vir aqui e vou falar qual data register que contém esse conteúdo. É o meu DR01. Então eu vou pegar o meu DR01 do master e copiar no DR01 do slave. Simples assim. Como é um único bit, eu marco essa casinha aqui, desculpa, e aí ele já sabe que é nesse endereço que ele tem que escrever. Se fosse múltiplas words, eu teria que trocar aqui a instrução. Não é o caso agora, mas o de vocês é o caso. Eu vou dar uma avançada aqui. Eu posso dar um nome para essa instrução. Vou chamar ela de... Vem aqui, ó, mu. Vou chamar de AQTD1. AQTD1. Já vou colocar o nome das outras. QTD1. OP1. Zerar1. AQTD2. QTD2. OPT2. E zerar 2. Então eu vou ter que usar todas essas instruções Modbus aqui. Então vou colocar o mu2 aqui, digito U2, dou Enter, U3, U4, U5, U6, U7, U8. Bom, vamos configurar, né? Então, a gente vai escrever uma word no escravo 1 no endereço 1100. Beleza. Então, agora nós vamos ler uma word no endereço 1101. Por que 1101? Porque eu vou pegar do DR02 desse escravo, né? Então, 1101. A gente vai guardar o valor no nosso DR02. Põe o DR02 aqui. Muito bem, então escrever um word, ler uma word. Agora o que a gente vai fazer? Escrever um bit. A gente vai escrever o M01 no M03. Então veja bem, para escrever o conteúdo do M01 no M03, a gente vai ter que vir aqui no mapa. Desculpa. Vir aqui no mapa, ver qual que é o endereço do M01. M01, o endereço dele é 2B80. Então a gente vai escrever um bit, escrita de um único bit. E o valor do bit vai ser, o endereço vai ser 2B80. Tá? 2B80. Só que tem um detalhe. O que a gente vai ter que escrever é um valor numérico que vem de uma word. Então a gente vai ter que manipular essa word, tá? Então vamos ter que reservar uma word
só para escrita de um único bit. Então é isso que eu vou ter que fazer. Tá? Eu vou deixar essa operação por último. Essa operação e essa eu vou deixar por último para a gente programar, explicar como que a gente vai criar esse código aqui. Então essas duas aqui eu vou até deixar separado. E vou pegar essas outras aqui e colar aqui. Essas 4 operações são de bits, então eu vou deixar numa seção separada aqui da aula. Então o que eu vou fazer agora? Já vou soltar elas, porque a gente vai ter que programar ainda essa escrita de bit, que ainda não está preparada, não está 100%. Então a gente vai continuar com as words, tá? Voltando aqui. A gente já viu que o endereço, cada bit tem um endereço no Modbus. Então a gente vai vir aqui, continuar, né? Deu um salto aqui e veio para cá. A gente vai pegar o DR03 do nosso master e escrever no DR01 do nosso slave. Vamos clicar 2 vezes. É uma operação de escrita. 1100 do slave 2. A gente vai escrever o nosso DR03. Perfeito. Então agora a gente vai ler leitura do endereço 1101, né? 1101 do DR2, que é o DR2 do slave. A gente vai ler e vai armazenar no nosso DR4. Bom, com isso a gente criou esses dois estados e esses dois. Falta ainda criar esses dois, né? As operações desses dois e desses dois aqui. Ou seja, das 4 escritas de bits. Então, a gente já vai explicar para vocês na sequência. Bom, turma, agora a gente vai escrever um único bit na rede, né? Nós havíamos deixado separados aqui essas 4 operações que são escritas de bits para fazer por último. Porque essas operações elas precisam ter um detalhamento maior, né? Qual é o detalhamento? Bom, primeiro de tudo, a gente já tem um bit aqui no nosso master, que é o que representa um OPT dele, né? E esse bit ele tem que ser copiado para dentro de um data register. Por quê? Bom, em primeiro lugar, para escrever um único bit, a gente precisa que esse único bit esteja armazenado num data register. Então, vamos pensar assim. O conteúdo desse bit vai ser armazenado dentro de uma word. É um desperdício, né, de recurso, mas é assim que funciona. Então a primeira coisa que eu vou fazer, é mapear, né, esses bits, né, dentro dos data registers. Isso foi feito aqui. A gente vem aqui nos data registers. Então a gente tem o bit OP1, 01, OP2 e o 02, que é o data register 5, 6, 7 e 8. Então a gente vai vir aqui no OP1, é uma escrita de um único bit, data register 5. OP2, escrita de um único bit, data register 6. OP2, OP2 não, desculpa, 01, né? Depois vem escrita de um único bit, data register 7. Vamos só conferir para ver se está tudo certo. Deixa aqui do lado, né? OP1 data register 5, 01 data register 6, OP2 data register 7, 02 data register 8. Então modo 5 data register 8. Muito bem. Esses valores, né, desses data registers 5, 6, 7, 8, perceba que a gente ainda não declarou, né, nenhuma bobina do tipo data register do 5 ao 8, que a gente vai declarar ainda. Esses data registers vão ter que receber uns valores numéricos que vão representar bit ligado ou bit desligado. Muito bem.
Esses valores vão depender do quê? Depender, obviamente, dos valores de M2, que é o zerar 1, M1, que é o OPT1, M3, que é o OPT2, e M4, que é o zerar 2. Então, dependendo do valor dessas 4 variáveis, a gente vai ter cada um desses data hashes, do 5 ao 8, com os valores que representam bit setado, ligado, né, e bit resetado, ou bit desligado, né. É isso que a gente vai fazer. Bom, consultando o manual do fabricante, a gente tem um exemplo aqui onde o sujeito utiliza um data register para escrever um dado num bit. E ele usa o número 65.280, ou FF00. Deixa eu explicar para vocês como funciona esse recurso. Quando a gente quer realizar a escrita de um bit na rede Modbus, a gente vai enviar uma word para o endereço do bit. Aí essa word ela pode conter dois valores. Ou ela vai valer 0xFF, o valor hexadecimal, que equivale a 65.280 binário, decimal, né? Esse valor hexadecimal vale isso decimal. Ou então, se a gente quiser que o bit sete, que o bit ligue. Ou então, para resetar, a gente envia 0x00, que é o valor zero decimal. Qual é o mecanismo que a gente possui para alternar valores no data register? Bom, a gente poderia copiar um valor de algum lugar, né, para dentro do data register. O mecanismo que nós vamos usar tem que ser um mecanismo que possibilita jogar FF00 e possibilita jogar 0000. Um dos dois valores. Dependendo, obviamente, do bit. Por exemplo, para o bit OP1, que no meu caso aqui é representado por M1, dependendo do valor do M1, eu vou jogar no data register 5, 0x00 ou 0xFF00. Então, o mecanismo que eu vou utilizar é esse mecanismo aqui, ó. É um mecanismo que eu tenho como se fosse uma chave, que ela vai ter duas posições. Ora ela está na posição 0, ora ela está na posição 1. Essa posição, a posição 0, 1, depende do que? Vai depender do bit que a gente está analisando. No caso, vou fazer primeiro para o OPT1. Essa chave, o que ela vai fazer? Ora ela está na posição 0, ela vai copiar 0 para algum lugar. Quando ela estiver na posição 1, ela troca, né, ela comuta, ela copia o valor 0xFF00, valor FF00, para algum lugar. Esse dispositivo, que é uma chave comutadora, ele também é conhecido na eletrônica digital como o elemento multiplex. Então a gente vai usar a bobina multiplex no nosso projeto, que, dependendo do valor do M1, a gente vai jogar 0x00 ou 0xFF dentro do registrador correspondente, né? Então é isso, nós vamos usar a bobina multiplex. O que a gente vai fazer? A gente vai copiar o valor do multiplex, que foi ajustado com o bit, né? Então a gente vai ter um bit. Ora o bit vale 0, a chave está nessa posição copiando 0. Ora o bit vale 1, a chave vai estar nessa posição copiando FF00. Então, dependendo do valor que foi ajustado no bit, a gente vai copiar o valor do multiplex para dentro do data register. É isso que nós vamos fazer. Bom, como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer assim. Indo aqui no nosso código, a primeira coisa que a gente vai fazer, logo acima aqui da seção de bits, é colocar os nossos 4 data registers. Então, eu vou colocar o data register 5, data register 6, data register 7 e o nosso data register 8. A cada um desses data registers eu tenho que associar eles a um multiplex. Então eu vou vir aqui e vou escolher a bobina MX, que é o multiplex. MX1, depois a MX2, deixa eu salvar, depois a MX3, depois a MX4.
Ou seja, o meu data register vai receber o valor desses multiplex. Bom, agora eu vou declarar os multiplex. O MX1, a letra do teclado que chama o multiplex é a letra X. Então, o que eu vou fazer? Ora, meu multiplex tem que valer 00, ora ele tem que valer FF00. Então, ora ele vai valer 00, primeira posição. Ora ele vai valer FF00. FF00 é 65.280. Então, eu venho aqui e digito 65.280. 65.280. Só que 65.280 é um número negativo, porque esse cara ele é sinalizado. Então eu vou vir aqui na minha calculadora para a gente ver quanto vale 65.280. 65.280 em binário, obviamente, né? Vou clicar aqui. Aqui eu tenho uma word, uma double word. Eu vou colocar uma word sinalizada. 65.280 equivale ao menos 256. Então, ao invés de escrever 65.280, como eu estava tentando aqui, eu tenho que escrever menos 256. Porque ele seria 65.280 sem sinal. Mas como é sinalizado, a gente vai colocar menos 256. Esse é o conceito da aula de eletrônica digital, tá? Então, vou vir aqui X, data register, o multiplex 1, desculpa. Vou digitar menos 256. Muito bem. O nosso multiplex ele tem 4 posições. Então ele é uma chave comutadora de 4 posições. É uma chave assim. Só que a gente só vai usar 2 delas, né? Como é que funcionaria esse multiplex? Então vamos olhar no manual dele aqui. O manual do nosso dispositivo. Olhando no manual do nosso dispositivo, vamos pegar aqui, procurar essa bobina multiplex, né? Variável analógica, contador, relógio, comparador, data link, multiplexador. Pegamos o multiplexador logo na sequência. Como é que funciona, né? Quando a gente tem 2 entradas, quando a combinação for 0, 0, o valor é o da entrada 1. Quando for 0, 1, o valor é da entrada 2 e assim sucessivamente. Então a gente tem isso daqui, né? Aqui é entrada 0, 1, entrada 2 e entrada 3. Se a combinação for essa, ou essa daqui, ou essa daqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter na saída do nosso multiplex E0, E1, E2 ou E3. Ou seja, se for 0, 0, a chave está nessa posição. Se for 0, 1, a chave está nessa. Se for 0, 2, a chave está nessa. Se for 0, 3, a chave está nessa. Bom, a gente só precisa alternar dessa chave para essa. O que a gente faz? A gente só precisa olhar essas duas, certo? Olhando essas duas, a gente percebe que se a gente manter a S1 em 0, variando a S2, a gente consegue sair de E0 para E1. Então, aqui a gente tem o nosso E0 e aqui a gente tem o nosso E1. A variável que a gente tem que controlar para fazer essas trocas é a variável S2, se a gente manter o S1 sempre em 0. O que eu vou fazer? Vou dar um OK aqui para não perder essa configuração. Eu vou ver onde está armazenado o meu OP1. Desculpa. Vem aqui. A memória M correspondente. Meu OPT1 está armazenado no M1. Então eu venho aqui e falo, olha, multiplex, o seu S2 vai ser a variável M1. Pronto. Ora ele vai entregar 0 quando a variável for 0, ora ele vai entregar menos 256 quando a variável for menos 256. Muito bem. Esse MX é o nosso OPT1. Vou até colocar nome nele de OPT1. OPT1. Depois a gente vai ter o zerar1. A gente vai ter o OPT2.
e o zerar 2. Vamos dar um OK aqui. Vou dar Enter. Vou até copiar aqui, colar. Copiei, colei, copiei, colei. Vou trocar. E aí a gente faz as modificações, né? Para cada um a gente vai colocar 00 ou menos 256. Deixa eu salvar. Vamos lá. 00 menos 256. Nesse caso aqui, vamos ver que memória que é. Opa. Cancelar aqui, vira aqui, ó, PT. Beleza. Esse aqui representa a memória zerar 1. Zerar 1 é M2. Vem aqui e troco para M2. Esse daqui representa o OPT2. Troco para M3. Trocando para M3. Eu acho que vai travar. Deixa eu ver. Travou o meu programa. Tem que eu salvei. Vamos ver se ele vai abrir. Não. Se acontecer isso, por isso que é importante a gente estar sempre salvando. Se acontecer isso, como eu já tinha salvo, eu fechei e vou abrir ele de novo e vou continuar editando. Beleza. M1. Esse que representa o meu zerar 1. Vamos lembrar qual que é a memória do zerar 1. É M2. Vem aqui e troco para M2. Coloco menos 256. Coloco M2. Vamos ver se está certo. Menos 256 M1. Menos 256 M2. Menos 256. Memória M3. Menos 256. Memória M4. Muito bem. Agora foi formada a estrutura. Então eu vou vir aqui nas minhas funções mu e vou pegar os data registers e encaixar nelas. Vamos ver se já está encaixado. DR5 a DR8, DR6, DR7, DR8. Então agora a gente vai colocar os endereços das memórias. Os endereços das memórias correspondentes ao que a gente tem. Bom, as memórias dos nossos data registers, né, estão aqui. A gente vai usar, a gente vai escrever no NOPT, que é a memória 3. Então o OPT, o OP1 aqui, OPT1 deveria ser, vai escrever no NOPT. Eu venho aqui no manual e procuro o endereço da M1. Opa, capítulo 10 do manual. Memória M1 é uma das últimas aqui. É no capítulo 10.5.2.1.8. M1, a gente vai ter que usar, na verdade, a memória M3 e M5. A gente vai vir aqui, vai ver qual que é a memória M3. Se a M1 é 2B80, a M2 é 2B81, a M3 é 2B82. Então, 2B82. A gente vai vir aqui, 2B82. 2B82. É a M3. Se a M3 é 2B82, a zerar, que é a M5, 2B83 é M4, 2B82
2B82 é a M3, 2B83 é a M4, 2B84 é a M5. Então, vou ver aqui 2B84, 2B84, porque é o endereço dessa memória, certo? Agora, aqui tem que configurar como ID 2, 2B82, porque é o endereço da M3 do outro slave. Depois 2B84 aqui. Com ID 2. Com isso, nós concluímos o projeto da máquina de estados que controla a comunicação do nosso escravo, né? Com os nossos escravos com o nosso master. Então o processo aqui para escrever bit é um pouco mais sofisticado. A gente precisa para cada bit declarar um data raster, para cada data raster declarar um multiplex, para cada data raster o multiplex referido ser configurado aqui, ó. Depois de configurado, a gente entra em cada data raster, configura também 0 menos 256 e coloca a variável do bit aqui no programa que representa aquela que a gente quer escrever no slave. Por exemplo, o meu OPT1 é a M1, então eu coloquei no meu master, nesse campo aqui, a M1. A gente tem disponível 15 multiplex, então a gente poderia escrever no máximo em 15 bits diferentes, tá? Então a soma total dos bits teria que dar 15. Esse foi o mecanismo que eu utilizei para programar o nosso sistema, né? Então dependendo de qual o valor que está o bit, o referido data raster vai valer 0 ou menos 256. Aí quando a gente for escrever o referido bit, o valor do bit na posição do escravo, vai ser enviado 0 ou menos 256, que é o valor armazenado no data raster. E lá no escravo ele vai entender menos 256 como 1 e 0 como 0. Aí, ou seja, ele vai acender o bit ou ele vai apagar o bit. Com isso a gente concluiu o projeto dessa máquina de estados, esse master, né? Não tem como testar a comunicação, infelizmente, porque esse software de simulação ele não simula a parte de comunicação. Se a gente apertar Run e apertar o botão M31, a gente não vai ter nenhum dispositivo aqui. Desculpa. A gente não vai ter nenhum dispositivo aqui que ele vai nos auxiliar, né, no processo de comunicação, fazendo a simulação da comunicação. A única coisa que a gente tem, obviamente, é o mecanismo para a gente poder ver aqui os data rasters sendo carregados. Mas, teoricamente, essa máquina de estados aqui que controla a comunicação, ela vai funcionar corretamente, tá? Eu mesmo já testei ela no laboratório e funcionou perfeitamente. Não tratei erros de comunicação, erros por causa do cabo utilizado, mas ela funcionou corretamente. Vamos ver só se no data raster de comunicação, se o valor menos 256 ou o valor 0 entra lá dentro, né, dependendo do valor do OP1, OPT1. Então vamos vir aqui na máquina de estado, a gente vai descer, vamos apertar o botãozinho e vamos voltar no código para ver se o multiplex está funcionando, né? Veja bem, ó, o OP1 já trocou de valor, foi para menos 256. Se eu der mais um pulso aqui na seta, ele vai jogar para 0. Fui para 0. Apertar de novo na seta, tá na opção do menu do OP1, tá? Então, apertei de novo aqui, foi para menos 256. Vou apertar de novo, ele vai para 0. E isso vai funcionar também para o zerar, para todos os outros dispositivos, todos os outros, né? Vamos ver um exemplo do zerar. Vou descer aqui. Fui até a tela do zerar, vou entrar no código para a gente ver. Então a gente vai ver o valor do zerar,
aqui do referido data hash, que é esse aqui, trocando de 0 para menos 256, observe. Menos 256 enquanto o botão está pressionado. Se eu soltar o botão, ele vai para 0. Então, enquanto a gente estiver segurando esse botão, ele está zerando lá no slave, né? Ele vai enviar menos 256, mandando o slave zerar. Ou seja, ele está escrevendo no N zerar, no net zerar do slave. Aí o net zerar, se o slave estiver online, o net zerar vai zerar, vai acessar a variável zerar e vai zerar toda a contagem do dispositivo. Bom, é isso que eu tinha para passar de informações para vocês. E qualquer dúvida a gente se encontra à disposição. É só chamar, tá bom? Muito obrigado pela atenção de todos. E dúvidas para esclarecer questões do projeto de vocês, estou à disposição. É só a gente entrar em contato nos nossos atendimentos. Um abraço, pessoal. Até a nossa próxima aula.